Oi pessoal, aqui é a Pri, do Estante Amarela, e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro. Comecei o mês de setembro com a leitura de Uma Noite Como Esta, da Gillian Quinn, do quarteto Smee Smith. Aqui a gente tem a história do Daniel, que tá voltando para Londres, depois de ele ter arrumado uma super confusão. Ele volta justamente no dia do concerto do quarteto Smee Smith. E quando ele tá assistindo a apresentação, meio escondidinho ainda, para que a família não veja ele por enquanto, ele nota que tem uma nova integrante no quarteto, e essa nova integrante chama muita atenção dele porque ele não conhece ela. No decorrer da história a gente vê que, na verdade, a nova integrante do quarteto é a Ana, que tá tocando no lugar de uma das integrantes que fingiu estar doente para não ter que participar desse concerto que ela considera horroroso. E ela é a governanta da casa. No decorrer da história, a gente vê o Daniel tentando conquistar a Ana. Tem alguns fatos do passado que ela precisa manter em sigilo, e esses fatos são revelados no livro, então é muito legal assim ver o Daniel conquistando ela um pouquinho de cada vez e mostrando o sentimento dele para tentar conquistar ela, e como sempre a Gillian Quinn arrasa. Logo depois eu emendei na leitura de Dublin. Eu não vou falar muito sobre esse livro, eu já fiz resenha dele aqui pra vocês. É um livro muito legal também, traz muitos temas interessantes, então eu recomendo muito a leitura. Eu vou deixar o link da resenha aqui no box de informação. E se você ainda não viu, assista a resenha porque você vai se encantar e você vai ter muita vontade de ler esse livro. Agora vem o livro que eu mais demorei pra ler em setembro. Não é que ele seja ruim, tá? Eu já vou explicar porquê, mas que é Em Águas Sombrias, da mesma autora da Garota no Trem, que eu amei de paixão. E por que eu demorei pra ler esse livro? Ele é narrado por muitos personagens, então assim, às vezes você tá lendo tranquilo um capítulo, acaba, vem uma outra pessoa narrando que você ainda não consegue colocar ela na história, você não sabe realmente o que tá acontecendo, então assim, eu me senti um pouco confusa lendo esse livro, mas a história é muito legal. Ela se passa numa pequena cidade que tem um rio famoso por ter o Poço dos Afogamentos. E tem muito mistério, muitas histórias antigas sobre esse poço, e algumas mulheres acabam se afogando lá. Então assim, muita história é inventada sobre isso. No meio de tudo isso a gente tem a Nell, que é uma mulher que é fascinada por essas histórias. Ela vive achando histórias sobre esse poço e estudando e buscando mais comentários de pessoas. Então assim, ela é vidrada nisso e ela acaba sendo encontrada afogada nesse rio. Entra em cena Julius, que é a irmã da Nell, e um fato bem lá no passado fez com que elas perdessem o contato. Esse tema também é muito interessante a gente ler, e a gente sente pena dessas personagens e desse motivo que fez com que elas se afastassem durante uma vida inteira. A Julius achava a irmã dela muito fissurada nesse poço, então assim, ela não consegue ver como a história realmente aconteceu. E a Julius fica responsável pela filha da Nell, a Lena. E aí a gente vai se envolvendo na história, mas até a gente chegar assim ao ponto de dizer, nossa, eu tô amando ler esse livro, demora um pouco. Porque, pelo menos eu assim, em várias partes eu fiquei meio viajando sem entender como que a autora ia conseguir lá no final do livro juntar todas essas histórias para que elas tivessem relação. Mas vale a pena. Se você tá com vontade de ler, não desista, porque no começo dá vontade de você deixar o livro e não começar outra leitura, mas vai lendo que você vai entrando mais na história, você vai conseguindo associar melhor a história desses personagens e o que tem a ver com tudo. É muito legal, não me decepcionou, foi uma leitura muito boa do mês, mas ela não é tão simples. Pra mim ela demorou um pouquinho pra desenvolver, mas é muito legal. Aí eu tava muito ansiosa pra contar pra vocês sobre esse livro, porque foi a minha melhor leitura do mês de setembro, que é Quando a Noite Cai, da Carina Ricci. Eu comprei esse livro porque eu vi muitos bons comentários, mas eu não achei que ele ia me surpreender tanto como ele me surpreendeu.
Eu não conhecia nada da autora, ela é uma autora brasileira e eu fiquei muito encantada, eu fiquei muito apaixonada por essa história. E eu fiquei muito surpresa com o final da história também, porque não deixa nada a desejar. Porque no começo do livro a gente fica pensando, no final não vai ser legal não, ela não vai conseguir encaixar tudo isso. Porque nós temos a Brianna, que é uma jovem de 20 anos. O pai dela acabou de falecer e ela tem uma irmã mais nova. E ela vive com a mãe que tem uma pensão, mas essa pensão não tá indo pra frente, então assim, eles estão encontrando bastante dificuldades financeiras e a Brianna precisa encontrar um emprego pra ajudar. Porém, ela é muito desastrada. No primeiro capítulo já é narrado ela ganhando a conta de um emprego porque ela realmente é muito estabanada, gente. Não tem como manter ela num emprego porque é uma tragédia total e assim as pessoas gostam muito dela porque ela é muito divertida, mas ela é muito desastrada. Para uma nova entrevista de emprego, que também é um desastre. Ela sai de lá decepcionada porque ela acredita que ela não vai conseguir o emprego e ela tá pensando nisso e pensando em tudo e ela já é desastrada por natureza, distraída por natureza, ela é atropelada. Na verdade, ela atropela o carro. E quando o motorista sai do carro, ela se dá de cara com um homem que ela sonha há 5 anos como sendo um guerreiro irlandês da idade medieval. E aí ela olha pra ele, ela fica até nos momentos assim achando que ela tá delirando, mas ela acaba descobrindo que esse homem é o Gael e é o dono da empresa que ela tinha ido fazer a entrevista de emprego um tempinho antes. Então assim, é muito legal. O Gael é um personagem apaixonante. A gente simpatiza muito com a Brianna porque ela é muito forte, a gente torce muito por ela para que ela consiga o que ela tanto deseja. E eu não quero mais contar porque essa história é muito legal. O jeito que a Karina Risse escreveu surpreende muito. O jeito que ela conseguiu dar o desfecho dessa história foi fantástico. Então, por favor, deem uma chance quando uma noite cai que vocês não vão se arrepender. Eu tava tão empolgada, assim, com o término do livro Quando a Noite Cai, que eu logo peguei um outro livro que eu tava com muita vontade de ler, que é O Príncipe Corvo. E ai, gente, essa história é linda também, é fantástica também. A gente encontra a história da Ana, que é uma mulher que se tornou viúva há pouco tempo. Ela mora com a sogra, mas eles estão passando por dificuldade financeira. E a Ana fica sabendo que um conde tá precisando de secretária. E ela vai se candidatar e ela consegue esse emprego, mas o chefe dela é um porre, ele é muito chato, ele é muito rabugento. Mas é claro que eles começam a se apaixonar, ela e o Edward. A gente encontra uma história linda de amor, de quebrar alguns preconceitos e dar a chance para esse sentimento lindo que está surgindo. E a Ana também é uma mulher muito diferente daquela época, porque ela não se contenta a não ser tão valorizada quanto aos homens e ter os mesmos direitos que os homens. Então, assim, é muito legal ver a luta dela por isso também. Ela ganha o nosso coração, porque ela é muito legal. Ela tem muita força de vontade e ela apronta cada uma que a gente fica pensando, não, ela não vai ter coragem, ela não vai ter coragem, ela vai lá e faz. A história é muito linda, sem contar que essa edição é maravilhosa e é uma trilogia, então já tem o Príncipe Leopardo e o Príncipe Serpente. Eu tô muito ansiosa pra ler e logo que eu ler o restante da trilogia eu venho contar pra vocês o que eu achei. E como já é de praxe, a leitura de todo mês, A Garota do Calendário, então no mês de setembro. Se vocês recordam que eu contei pra vocês, a Mia no último mês ficou sabendo que o pai dela tá muito mal no hospital, ele não tá conseguindo reagir bem aos medicamentos. O último cliente dela foi uma revelação para a vida dela, na vida da família dela, então ela tá com esse turbilhão de sensações. E nesse livro, o namorado dela, futuro namorado, é sequestrado por um grupo terrorista. Então a gente fica muito tenso na leitura desse livro porque o pai dela tá para morrer e o namorado dela tá nessa situação. Sem contar que no mês de setembro ela não vai atender o cliente dela do mês. Então assim, ainda por cima ela gera uma dívida. Parece que a bola de neve só aumenta cada vez mais, mas é muito legal. É uma leitura super rapidinha, então vale a pena ler. Você se encanta pela amiga, você a cada livro torce mais para que ela consiga realizar tudo que ela deseja. Eu queria ter lido um pouquinho mais, mas o Em Águas Sombrias me travou um pouco a leitura. Eu demorei um pouquinho mais para ler ele.
então atrasou, não teve jeito. Mas o importante é que todos os livros foram muito legais. Me contem nos comentários qual foi o livro preferido que vocês leram no mês de setembro, que eu vou amar saber. Não esquece de seguir o Estante Amarela nas redes sociais. Deixem o seu gostei, porque vocês sabem que isso ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo!